Saudações, adeptos do dado! Chegamos no melhor mês do ano, setembro, que é quando chega a primavera, chega o aniversário do Estefinha e o mês da visibilidade bissexual. Então, é tudo muito importante para mim. E além disso, setembro também é considerado o setembro amarelo, um mês para falarmos sobre saúde mental. O que significa exatamente saúde mental? É basicamente todas as condições psicológicas e intelectuais que possam afetar a nossa vida negativamente. Mas como assim saúde mental? De uma forma bem básica, podermos falar sobre problemas como depressão, como ansiedade, como pensamentos suicidas, que a gente ainda não sabe falar direito como sociedade. Então eu gostaria de dividir um pouco das minhas experiências enquanto a isso. Eu sou Estefinha e hoje a gente vai falar sobre o que eu passei e o que eu ainda passo nesse quesito de saúde mental. Eu sou uma pessoa que sempre viveu com muita ansiedade. Então, aqueles momentos de tu sentir uma angústia tão forte, teu coração apertando e tu não sabe porquê, uma necessidade de comer a pelezinha em volta dos dedos, assim, forte, que chega a sangrar, chega a machucar de verdade, chega a fazer várias feridas, pequenas coisinhas que vão se acumulando cada vez mais. Mas o pior mesmo é o sentimento de não saber o que vai acontecer. Isso pesa muito em mim. A ansiedade me tira o sono, me dá insônia, ela acaba comigo em muitas oportunidades. É bem difícil, é muito difícil de conseguir controlar. E às vezes tu chega a ansiedade, às vezes tu tem uma crise de ansiedade. Eu já tive crises de ansiedade muito estranhas, como por exemplo, ter um excesso de espaço dentro do ônibus, que eu não conseguia apoiar a minha perna, então eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito forte. Nesse dia, minha sorte é que a Bárbara estava do lado. E é um negócio que tu não consegue controlar, chega e te afeta de repente, assim. Às vezes são em momentos mais oportunos, onde tu pode conversar com alguém que esteja do teu lado, ou às vezes tu tá sozinho e tu tem que lidar com isso. Então por isso é muito bom poder falar sobre isso, porque se eu tivesse liberdade, se eu tivesse acesso a poder falar sobre ansiedade, se eu soubesse que eu tinha ansiedade na minha adolescência, por exemplo, no colégio, eu podia entender por que eu sentia tanto sono nas aulas, por que eu não dormia tão bem, por que as pessoas me incomodavam tanto, o meu medo, o medo de estudar e não servir pra nada, que acabou afetando muito os meus estudos, muito mesmo. Então, se eu tivesse alguém que falasse sobre isso comigo na época, seria de uma grande ajuda, poder entender o que estava acontecendo comigo. Mas, além disso, eu também tive um caso de depressão muito forte e muito pesado. Depressão é basicamente uma situação que não tem cura. Porém, existem alguns artifícios que podem te dar depressão, de uma forma mais temporária. No caso, muitos de vocês não sabem, eu tive um tumor ósseo, né, um câncer na ponta do meu dedo médio direito, por isso que ele é assim, a gente teve que amputar. E eu passei por 6 ciclos de quimioterapia. Isso foi de 2012 a 2013. E foi pesado, porque quimioterapia é um negócio que basicamente é um artifício para matar todas as células do seu corpo e talvez conseguir pegar as células cancerígenas. Eu estou em remissão desde 2013, né, então um negócio muito bom, 4 anos de remissão por enquanto. E a ideia é sempre manter os cuidados, né, fazer os exames periódicos e tal. Eu faço isso lá em Florianópolis, por isso que às vezes eu viajo lá pra Floripa, vejo o pessoal e tal. Mas eu tinha que tomar um remédio para dormir lá durante que eu tinha que ficar internado, que a quimioterapia era muito pesada pro meu corpo. Meu corpo não aguentava aquela quimioterapia, mesmo sendo uma quimioterapia que, por mais pesada que fosse, não costumava afetar tanto. Eu não conseguia comer, eu vomitava direto, então foi tão pesado que basicamente eu tinha que ficar internado uns 3 a 4 dias, sendo que geralmente só fazia lá 4 horas de quimioterapia e ia pra casa. Eu tive anemia durante esse tempo, eu engordei, cheguei até 130 quilos. Aí, agora, depois da quimioterapia, eu fiquei com 115 quilos e não consigo sair desse peso nunca mais consegui sair desse peso, não importa o que eu faça. E os remédios que eles tinham que me dar pra dormir, porque eu, de novo, ataque de ansiedade. Tudo era algum motivo pra ter algum ataque de ansiedade e não conseguir fazer nada. Tinha sol aparecendo, ataque de ansiedade. Tinha alguém falando, ataque de ansiedade. E aí a melhor forma que eu consegui lidar com a quimioterapia era realmente dormindo durante todo o processo. Só que esses remédios, eu ia fazer questão de voltar pra Nova Prata pra conseguir ficar em casa, né? Porque eu queria ficar na minha casa, na casa da minha mãe. Por mais que eu ame muito a minha mãe, eu precisava da minha casa, eu precisava da calma, né? Da ajuda que a minha casa, o conforto que a minha casa oferecia.
E aí eu ficava basicamente sem dormir durante uma semana inteira. E depois eu ficava agindo de uma forma muito pesada, assim, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia jogar. Eu tinha muito jogo pra jogar, eu joguei Tomb Raider e Far Cry 3 nessa época, assim, e o que eu sentia era vago, eu não conseguia sentir que eu tava querendo aquilo ali. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia abrir. Eu abria o Photoshop, assim, pra poder trabalhar, fazer as notícias na época. E eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. Eu não entendia aquilo ali. Eu não entendia o que estava acontecendo. A Bárbara, minha esposa, ela disse que às vezes ela chegava em casa e eu tava sentado no escuro, olhando pro nada. E eu não lembro disso. Então, a minha situação com a depressão, ela veio de uma forma muito pesada. Muito, muito pesada. Veio com um pé assim no peito e eu caí direto. E eu não sabia o que estava acontecendo. A Bárbara, ela estava lidando com vários problemas por causa disso. Eu estava lidando com taquicardia. Então, ela também não tinha com quem falar sobre isso. Eu não tinha com quem falar sobre isso. Antes eu estava querendo que acabasse de uma vez. E aí, quando acabou a quimioterapia, foi ótimo que acabou a quimioterapia. Mas as sequelas, graças a ela, permaneceram, perduraram. Eu fiquei em depressão, sem ter noção disso, mais ou menos um ano além. Né? Acabou em abril de 2013, eu fiquei até mais ou menos julho ou agosto de 2014 aproximadamente, sentindo essa coisa que não me permitia me divertir, que não me permitia gostar das coisas, que não me permitia sentir. Eu sentia dores às vezes, muitas dores. E aí depois eu descobri que muitas dessas dores eram verdadeiras quando eu descobri que eu tinha polineuropatia periférica, que é uma situação que muitas vezes afeta pessoas com diabetes antes dos seus membros apodrecerem e eles terem que amputar. É bem pesado, mas felizmente não é o meu caso de ter que amputar. Ainda assim, estar em pé, como eu estou aqui agora, me dói bastante. Me dói muito, porque é uma sensibilidade extremamente superficial, tu não sabe exatamente como é que tu tá, e dói tudo pra cacete, assim, dói muito. Ficar de pé durante 5, 10, 15 minutos pra mim ali é pedir pra sentir dores pelo resto do dia, talvez 2, 3 dias seguintes. E nisso eu já tenho ligamento, eu já tenho frouxidão ligamentar, eu acabava virando muito o pé, porque eu precisava andar com os pés, né, à mostra para poder pegar sol por causa da quimioterapia, para poder recuperar. Pra vocês terem ideia, eu estou com insuficiência de vitamina D, tipo, não deficiência, eu estou com insuficiência, eu estou tipo, quase morrendo assim nesse sentido. Até hoje, são 4 anos depois da quimioterapia. E aí eu não entendia nada disso. E a frouxidão ligamentar, ela fazia com que eu virava o pé, eu tinha que tomar sol, tinha que andar com os pés à mostra, e isso foi danificando meus pés cada vez mais. Eu tenho vários ligamentos rompidos, tenho cerca de 10 ligamentos rompidos, e alguns deles são totalmente rompidos. Eu tenho que me manter exercitando para não ter que fazer cirurgia e recuperar o movimento do pé. Se eu parar de fazer exercício, minha musculatura vai enfraquecer, e eu não vou andar mais, a não ser que eu faça uma cirurgia. Então é bastante situação de sequela da quimioterapia que me afeta bastante até hoje, mas de 2013 a 2014 foi muito pesado e eu não sabia o que estava acontecendo. Foi numa conversa com a Bárbara em 2015 que eu entendi que aquilo era depressão. Eu não entendia o que era, porque eu tinha vergonha. Esse é um problema muito grande. Eu tinha vergonha de falar sobre isso, porque eu não gostava de me sentir daquele jeito. E eu acabei demorando muito para entender. Então, falar sobre depressão é necessário mesmo se você aparentemente seja uma pessoa plenamente saudável, certo? Hoje em dia eu faço terapia, isso me ajuda bastante, bastante. Mesmo se você acha que não tem nenhum problema, assim, mas se você sente algum incômodo, cara, vai uma vez numa psicóloga ou num psicólogo, dá uma testadinha, ver como é que você se sente, porque é importante a gente falar sobre isso. É muito importante. Existem alguns recursos, como alguns aplicativos, que você pode tentar falar com um profissional de imediato e ele te sugere algum profissional de psicologia mais próximo, assim, na sua região e tal. Tem serviços, por exemplo, o Bysides, que é o grupo de bissexuais que eu acompanho, que eu tô no Facebook. A gente tem um master post, assim, um post geral de profissionais da saúde mental que não são LGBTfóbicos, que podem ter um acesso assim, que são às vezes mais baratos, porque acesso à saúde mental também é questão monetária, e isso é muito triste. E é extremamente necessário que todos nós possamos falar sobre isso.
independente de quantos recursos nós tenhamos. Então, acho que o primeiro passo para isso é a gente tirar o estigma de que falar sobre saúde mental é um negócio, não, que ruim falar sobre isso, falar sobre depressão, falar sobre suicídio, sabe? Quando tem alguém que precisa falar sobre isso e ela não encontra ninguém, nenhum refúgio para poder falar sobre isso, ela internaliza e ela começa a internalizar cada vez mais, deixar os pensamentos dela cada vez mais soltos. E muitas vezes quando uma pessoa comete suicídio, ela deu inúmeros sinais de que isso ia acontecer. Nem sempre, às vezes é de supetão e às vezes a gente não tem o que fazer, mas na grande maioria das vezes as pessoas dão sinais. Então é importante, por exemplo, que as pessoas parem de dizer que a pessoa que fala em suicídio só quer chamar atenção. A pessoa que fala em depressão precisa arranjar alguma coisa para fazer, pegar uma enxada e trabalhar. Não é assim que funciona, sabe? Porque é uma condição mental muito perigosa, a depressão. Não é à toa, aproveitando que é o mês da visibilidade bissexual, as pessoas bissexuais estão entre a parcela LGB, com maior taxa de depressão, suicídio, os chamados comportamentos de risco. Então é extremamente necessário que nós falemos sobre isso. Extremamente. Porque se você não puder ser ouvido, se ninguém te ouvir, tu vai querer parar de falar. E quando tu parar de falar, tu vai cada vez mais entrar dentro de si mesmo. E aí as pessoas vão entender assim, meu Deus, mas a pessoa era tão feliz, tão alegre, e não vão entender por que você fez o que fez. Não é uma questão de entender, é uma questão de ouvir. E pra gente poder ouvir, a gente tem que falar. Pra gente poder falar sobre isso, a gente tem que falar de uma forma legal, a gente tem que falar de uma forma assim, cara, se você precisar, você pode contar comigo pra conversar. Eu não sou um profissional da saúde, sabe? Você deve ter visto aquele post lá assim, meu inbox está disponível para conselhos e desabafos, etc. É legal que você pense assim, tá? É muito legal você estar para aquela pessoa que precisa, mas a não ser que você seja uma pessoa treinada e preparada para isso, é extremamente difícil lidar com uma pessoa com depressão. Às vezes vai ser tão ruim, vai ser ruim mesmo, assim, de falar com uma pessoa com depressão, porque é muito difícil mesmo que você vai querer se afastar daquela pessoa. E não é que você não possa se afastar, mas se você disse que eu estaria lá pra ela e de repente quer se afastar, isso vai piorar as coisas. Gravemente. Então, falemos sobre saúde mental. Falemos sobre terapia, como terapia é um negócio importante. Vamos arranjar formas acessíveis de terapia, assim. Eu sei que, por exemplo, em Porto Alegre existe estudantes de psicologia que cobram muito mais barato, assim, se não me engano, 1/4 do preço de uma consulta completa. Porque nem todo mundo tem R$90 para pagar por consulta de psicologia. E se você consegue lidar com a sua saúde mental sem remédios, parabéns, você é incrível. Eu admiro muito o que você conseguiu fazer, porque é muito difícil. E se você precisa de remédios para lidar com o que você tem na sua cabeça, com a sua saúde mental, com a sua depressão, com a sua ansiedade, não tenha vergonha, ok? É necessário, é um remédio, sabe? Não tem muita escolha. Eu tive que fazer quimioterapia, eu não queria fazer quimioterapia, mas eu tive que fazer. Era a forma mais segura de lidar com isso, certo? Não tenha vergonha de tomar remédios. Às vezes é o que arruma a gente. Ou no caso, não é nem necessária, ou nem é uma questão de arrumar ou não, e simplesmente de nos ajudar. Porque às vezes o mundo é tão agressivo, é tão opressivo que a gente não consegue encontrar nada de bom. E um remédio que seja pode ajudar a gente. Então não tenha vergonha de ter uma situação intelectual ou mental diferente da dos outros. Vamos falar sobre isso. Se você sentir segurança, pode compartilhar aqui nos comentários algum caso seu, alguma questão que possa valer, pra gente começar uma discussão e poder falar sobre o Setembro Amarelo como ele merece ser falado. E eu acho que é isso. Aprenda, escute, fale, vamos tirar os estigmas. E é isso aí. Beijo, beijo e falou, falou.